3-0 do Brasil enganou muita gente, porque se você olhou só o placar, você viu só a superfície. O que aconteceu nesse jogo foi muito maior. O Brasil do Ancelotti deu talvez o sinal mais forte até agora de que o time encaixou de vez. E tem um detalhe nesse jogo que quase ninguém percebeu, mas que explica exatamente porque esse Brasil pode ir muito longe nessa Copa. Depois da vinheta eu vou te mostrar onde esse time evoluiu de verdade e por que isso muda o nível da seleção. Porque você vê tudo isso no Marca da Cal comigo, o Lute. Então, vamos começar os comentários, tá? Mas antes de qualquer análise, já vou pedir pra você deixar aquele like camarada e se inscrever pra gente fazer aquela comunidade top, com muita resenha e futebol de verdade, beleza? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Esse 3-0 do Brasil não foi só um placar confortável, cara. Foi um jogo que mostra que o time do Ancelotti finalmente tá tomando forma. Mas não começou assim, né? O Brasil começou o jogo tentando se encontrar, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Em alguns momentos até deixou a posse de bola com a Escócia e isso parecia estranho, mas acabou sendo parte do plano, né? Porque o jogo muda completamente em um detalhe: o gol do Vini. Com uma roubada de bola ali do ataque do Ryan que pressionou alto e o time conseguiu roubar muitas bolas lá no ataque. Vini Júnior, com um drible de corpo sensacional, tira o goleiro. 1-0 Brasil. E a partir daí, o Brasil cresce, domina o jogo, controla as ações e começa a mostrar uma identidade. E aqui vale destacar: o Ryan foi muito bem no jogo. Foi absurdo, tanto que ele ajudou defensivamente e ofensivamente. Ele foi o dono daquele corredor direito e fez melhor, muito melhor do que o Rafinha fez, que é cair da direita para dentro, atacando os espaços, mas mesmo assim não perdendo o poder de marcação que o time precisa. Então eu vou destacar o Ryan, que nessa partida não sentiu e jogou como se deve jogar uma Copa do Mundo. E também a gente tem que destacar mais outro gol do Vini. Outra roubada de bola, dessa vez dele mesmo, e que, na minha opinião, foi muito mal anulado. Foi absurdo. Cara, como que o juiz anula um lance que o cara tropeça, o Vini toma a frente e consegue o controle da bola e o cara bate no pé do Vini e depois ainda tenta recuperar e depois ainda cai. Nem ele reclama e o juiz vai lá e anula o jogo. Um VAR que chama para um lance que o juiz não viu falta e que nenhum jogador reclamou. Aí ele chama porque ele acha que viu falta, e não tinha falta. O pior é isso, não tinha falta. Mas, pois é, isso é uma coisa que tem que ser dito. E a gente precisa falar: o Vinícius Júnior nessa Copa tá diferente, mais solto, mais confiante, tá arriscando e principalmente ele tá confortável em campo. Antes ele se sentia muito preso, sempre dependendo dele pra criar. Aqui ele tá muito móvel, ele movimenta bem, ele tem os lances de 1 para 1 que ele gosta, e eu acho que todo o ecossistema do time do Brasil ajuda ele nisso, porque o Paquetá, ele ajuda muito defensivamente o Vini, mas ao mesmo tempo o Paquetá tá sempre acionando ele, e essa dupla pra mim formou duas duplas que estão se dando muito bem, que é Bruno Guimarães e Ryan, e Vini e Paquetá. Por incrível que pareça, a união Flasco, né? De um lado, dois crias do Flamengo, um declarado Vasco e o outro cria do Vasco, e as duplas se encaixaram muito bem porque eles se complementam dentro do jogo. E pra mim o Vini tá sensacional, cara. Eu falei outra vez que ele tá se tornando o Vini do Real Madrid, e não é qualquer coisa, é a mesma movimentação, é o mesmo plano de jogo pra ele, e eu acho que isso favorece muito ele retornar a sua melhor fase. E bem quando a gente precisa, numa Copa do Mundo. Mas no jogo nem tudo foi controle. Depois da pausa para hidratação, o Brasil começou a sofrer um pouco mais. Nesse momento eu acho que houve ajustes da Escócia e o Brasil, ele sentiu o gol anulado e retornou a sofrer um pouco mais de pressão. A Escócia conseguiu controlar um pouco mais o jogo. Teve muitas bolas na área e eu acho que isso foi até importante. Porque em Copa do Mundo, você precisa saber sofrer, você não vai controlar o jogo 100%. E o Brasil mostrou que ainda tá aprendendo isso, mas já melhorou muito em 3 jogos pra cá. E eu acho que esse é o poder da Copa do Mundo, você pode evoluir nela e se tornar um time campeão. Eu acho que o Brasil ele tá se mostrando que tá aprendendo. E mesmo assim, sempre que o Brasil acelerava, o Brasil ele recuava um pouco e a Escócia estava pressionando, mas sempre que o Brasil acelerava,
principalmente com o Vini, levava muito perigo. Até que vem um momento decisivo do jogo. O gol do Vini de cabeça, cara. E um passe absurdo do Bruno Guimarães. Não é um passe qualquer aquele. É um passe que ele encobre o goleiro, ele passa por toda a defesa pra chegar no Vini no segundo pau. Lá ele. É um passe absurdamente difícil e uma partida gigante do Bruno Guimarães. E nesse lance eu gostaria de destacar uma coisa que eu acho que pouca gente percebeu, mas a entrega do Danilo no lance. Quando a bola sobra e o Ryan não consegue dominar dentro da área, se não me engano foi o Ryan, a bola parece que vai ficar com os caras, mas o Danilo toma a frente e voa quase no chão para o Brasil conseguir recuperar essa bola e pro Bruno Guimarães conseguir fazer o passe. Para mim o Danilo nessa partida, um monstro. Mas aqui a gente começa a aparecer talvez o maior ponto positivo do jogo, que é o meio-campo. O Casemiro fazendo uma partida e um papel defensivo que precisava. O Casemiro, ele saiu os dados que ele é o que mais correu no último jogo e tudo mais. Mas o Casemiro, ele não... Ele pode correr, mas é o tipo de corrida. Um tipo de corrida de média, baixa intensidade. Ele não é aquele jogador que dá o pique, que dá a opção. Ele vai ser basicamente o pilar defensivo da equipe, à frente dos zagueiros, e conseguir acelerar o jogo com 2 passes, 2 toques na bola, para acionar o Paquetá ou o Bruno Guimarães, ou até fazer um lançamento. Então, eu queria destacar que o Casemiro, tanto que a gente bateu nele aqui, né? Mas o Casemiro realmente fez uma partida boa dessa vez. Talvez a melhor partida do Casemiro com a camisa do Brasil na Copa até agora. E o Bruno Guimarães jogando demais, cara. Ele foi um absurdo nesse jogo. O Bruno Guimarães tem um controle de jogo, uma entrega muito grande. E ele tá pisando mais na área. Algo que eu achei que fosse ser o Paquetá, mas é o Bruno Guimarães que tá chegando mais. O Paquetá, ele tá dando mais um equilíbrio pra esse meio campo. E o Bruno Guimarães, cara, espetacular a partida dele. Pra mim, se foi top 3 melhores do jogo ontem. Foi absurdo o que jogou o Bruno Guimarães. E o Paquetá. Cara, o Paquetá, pra mim, ele é o pilar desse meio campo. Pra mim, esse meio campo só funciona por causa do Paquetá. Porque ele faz um trabalho diferente. Ele consegue ajudar defensivamente. Ele consegue segurar mais a bola, que eu acho que é algo que nenhum outro meio-campo do Brasil possa fazer. Talvez o Ederson. Mas o Paquetá tem uma imposição física que permite ele a conseguir controlar mais o jogo, a segurar mais a bola, às vezes atrair a marcação e ainda arrumar um passe. O passe mais longo do Paquetá, que é um passe que cobre os jogadores, que cobre a defesa adversária. É um passe muito bom do Paquetá. Eu acho que é uma das principais características dele como jogador, que é esse passe longo. E ele toda hora consegue achar o Vini, consegue achar o Matheus Cunha, ele inverte o jogo, ele aparece pra sair com a bola, ele consegue dar uma consistência tanto defensiva quanto ofensiva. Tanto é que o time cai muito quando o Paquetá sai no segundo tempo, porque o esquema muda um pouco, porque quem tá entrando no lugar dele é o Martinelli. E é um ponta, ele não é um meia. Então ele não vira mais o losango, ele vira o 4-2-4 que costumava ser. E que não é que não funcione, mas o time perde o que tem de melhor, que é o meio-campo muito trabalhador, muito consistente, com muita movimentação, que entrega no primeiro tempo. E pra mim o Paquetá é o grande nome desse meio-campo. Melhor, o grande nome talvez seja o Bruno Guimarães, mas ele é o grande pilar desse meio-campo. Agora, o Ancelotti, ao que tudo indica, encontrou o time. A gente não dá pra ignorar também. O Matheus Cunha e o Douglas Santos, absurdos. O Matheus Cunha, ele pode não ter feito o papel de atacante matador que a gente queria, por mais que ele tenha feito gol ainda no segundo tempo. Mas o Matheus Cunha, ele fez um papel tático excelente. A recomposição que ele faz, as roubadas de bola, o tanto que ele entrega pro time é sensacional. E eu acho que isso é o que faz também esse losango funcionar, que é a entrega do Matheus Cunha e o estilo de jogo que ele oferece, que não é de um 9 fixo, mas é um 9 que aparece para jogo e abre espaço para Vini e para Ryan fazerem o facão. E o outro cara que eu tenho que falar, que é o Douglas Correto Santos, talvez seja a palavra. Douglas Santos, absurdo. O que ele tá fazendo nessa Copa do Mundo é o que precisa. É igual aquele meme do Batman, né? Você não é o herói que a gente queria, mas é o que a gente precisava. E o Douglas Santos talvez seja esse cara na lateral esquerda. Porque o que ele faz é o que a gente precisa. Ele ganha os duelos, ele consegue sair com a bola, mas ele não é um cara que ataca o corredor o tempo inteiro. Ele deixa esse papel pro Vini pra fazer isso. Mas ele tá sempre dando opção. Quando na defesa, defensivamente, tá fazendo um papel correto, impecável.
Então o Douglas Santos, pra mim, merece ser mais falado, ser mais elogiado do que tá sendo. Agora, no segundo tempo, o Brasil volta consistente, ainda tentando o gol, mas um pouco com as linhas um pouco mais baixas. O que eu quero dizer com isso? A Escócia vinha para atacar, o Brasil estava um pouco mais recuado e quando pegava a bola, acelerava e tentava achar Vini ou Ryan o tempo inteiro. Isso foi por em torno de uns 20 minutos até rolar outra substituição. Mas foi muito interessante isso, porque o Brasil mostra que ele pode jogar tanto com as linhas um pouco mais altas, não a linha extremamente alta, mas um pouco mais alta, como pode baixar para buscar esse contra-ataque, que é efetivo. Por mais que não tenha saído gol nesses lances, mas ainda assim levou muito perigo, né? O Vini errou um gol na cara, tentou um chute de longe, apareceu chance com o Ryan. Então é um esquema que funciona pro segundo tempo. Eu acho interessante. E a gente precisa falar do sistema defensivo do Brasil. Gabriel Magalhães e Marquinhos. Absurdos. Absurdos no sentido que eles não fazem um papel de saída de bola excelente. Muito pelo contrário, eu acho que é um papel mediano. Mas a entrega que eles dão pro time defensivamente tá muito interessante. O Gabriel Magalhães conseguiu vencer quase todos os duelos. Se não todos, eu não olhei as estatísticas, mas ele conseguiu entregar muito. E o Marquinhos também, mas principalmente o Gabriel Magalhães. Ele conseguiu vencer os duelos, às vezes entrava na área, ele conseguia desarmar. E o Casemiro, na frente da área, conseguiu dar esse equilíbrio para eles fazerem o trabalho que tem que ser feito. Então, eles estão retomando a confiança. O sistema defensivo tá entrosado e a gente precisa falar do cara que ninguém fala. Danilo, na lateral direita. Tomou a posição, todo mundo criticava ele, mas ele mostrou por que foi o primeiro convocado do Ancelotti. Porque tem um conhecimento, uma experiência que conta muito. A liderança dentro de campo é muito importante. E o Brasil melhorou muito no duelo aéreo, porque o Danilo ganha todas. Todas que vão pro lado dele, ele consegue ganhar. E mesmo se ele não ganhar, ainda são a maioria do jogo ele vai ganhar. E o Danilo não tá só dando apoio defensivo, ele tá passando muitas vezes. Isso pra mim eu já comentei, é um extra. E o Danilo, ele tá fazendo o papel que o Brasil precisa. E cara, se o Danilo tomou amarelo no jogo, se ele fica fora de algum jogo, eu acho preocupante, tá? Eu acho mais preocupante na direita do que se o Douglas Santos ficar fora. Porque o Alexandre, ainda assim, é mais experiente. Já jogou o Copa do Mundo, já tem uma bagagem. Mas do lado do Danilo vai ser o Ibanez, provavelmente. Eu gostaria de testar o Ederson ainda nesse contexto, pra gente ter mais uma opção. Mas o Ibanez é um pouco mais inexperiente. Talvez não seja o cara com a experiência e o cacuete que o Danilo oferece. Então, pra mim, o Danilo, um monstro, tá? Um monstro. E pra mim é o líder desse sistema, desses 4 defensores. É o líder pra mim. Aí até que o jogo se resolve de vez, né? Gol do Matheus Cunha, uma jogadaça do Bruno Guimarães, que jogou demais a partida. Dribla de corpo, vence na dividida e serve o Matheus Cunha, nosso surfista. Golaço. 3-0 Brasil. E o Matheus Cunha pra mim foi coroado com esse gol, porque fazia uma partida fundamental pro time. E aí começam as mudanças. A saída do Paquetá e do Casemiro, ambos jogaram muito. Um destaque maior pro Paquetá, que conseguiu fazer o que o time precisa, é o equilíbrio pra mim. E o Casemiro conseguiu tirar chutes que iam em direção ao gol, conseguiu dar essa paz pra defesa. Então, pra mim, os dois partidas muito boas. E entram Martinelli e Fabinho. Fabinho no lugar do Casemiro, Martinelli no lugar do Paquetá. O time vira um 4-2-4. E o impacto deles no jogo foi percebido logo de cara, né? O Fabinho, ele tem um poder ainda tem uma intensidade maior que o Casemiro, por mais que ele não tenha a qualidade e a experiência do Casemiro, o Fabinho ainda assim é um jogador muito bom e que entrega mais defensivamente pro time. E o Martinelli, pra mim, que ele entrega muito de vigor pro time, porque ele consegue recompor no 4-4-2 e ainda consegue alavancar o time em velocidade. Pra mim, o Martinelli também, um ótimo jogador pro segundo tempo. Não acho que precisa ser titular, mas é uma ótima opção. E depois disso, um momento que muda completamente o jogo, né? O Neymar entrou, o homem voltou. No lugar do Matheus Cunha, o homem entra. E a reação, a torcida pedindo 3-0 Brasil já. É festa. E o Ney é brabo, o Ney é brabo. Pelo amor de Deus. E
E dessa vez o Ney entrou atuando como um falso 9, que eu acho que eu não me lembro do Ney fazer esse papel em algum momento da carreira, mas atuando como falso 9, ele ainda entendendo a movimentação que ele tinha que fazer, mas já mostrando algo completamente diferente, que nos poucos toques na bola que o Ney fez, ele mostrou porque que ele é um nível de jogador a mais. E eu achei isso fantástico. Principalmente na bola parada. Os escanteios e as bolas paradas do Brasil começaram a mudar completamente com o Neymar. O jogo ficou muito mais... Essas bolas paradas ficaram muito mais perigosas. Levaram muito mais perigo do que algo que o Brasil não levava com as bolas paradas. Então, pra mim, o Neymar é um excelente trunfo. Uma excelente carta na manga que o Brasil tem e que o Ancelotti pode usar muito bem. E depois entraram Alexandro e Endrick. Alexandre para poupar o Douglas Santos também, que tá amarelado, e o Endrick. E aqui tem um ponto muito interessante. Finalmente a gente viu Vini, Neymar e Endrick juntos. Eu tava mais ansioso para ver o Endrick e o Vini, mas com o Neymar é um bônus. E o Vini na esquerda, o Neymar mais centralizado e o Endrick pela direita. O Endrick já vinha fazendo esse papel no Lyon, que eu já comentei, mas aí é um papel um pouco diferente, porque ele cai para dentro, para direita. Ele vai da direita para dentro. E antes a gente nunca viu, a gente sempre viu o Endrick com Ryan, com o Martinelli, com esses outros jogadores. A gente nunca viu o Endrick e o Vini juntos, como que ia ser essa sintonia. Pra mim, o Endrick, ele tentou, mas não foi tão efetivo quanto eu esperava. Mas ainda assim, buscou o jogo. Talvez naquele passo de 3 dedos do Vinícius, se passasse a bola, ele conseguiria até fazer o gol. Mas foi muito interessante ver esses três juntos. E tem um detalhe que muda tudo, tá? O escanteio com o Neymar naquela bola do Gabriel Magalhães. Pra gente entender, o escanteio do Neymar vira outro. A bola parada do Brasil realmente agrega. E era algo que o Brasil simplesmente não tinha. E no meio disso tudo, preciso comentar, tanto que a gente bate nele, a gente precisa elogiar também. Uma boa partida do Alisson. Teve bolas que ele conseguiu pegar, na verdade ele pegou tudo, né? Eu acho que se a gente... essa partida do Alisson foi a que mais se aproximou do Alisson do Liverpool. E ele pegava cabeceios que eram bolas difíceis, pegou tudo. Pra mim, se o Alisson... E é muito importante, porque a gente vai precisar disso. Não é todo jogo que a bola não vai no gol, ou que a bola não vai com perigo no gol. Porque então o Alisson precisa estar sempre preparado. E esse jogo serviu pra dar um pouco mais de confiança pra ele. E a gente precisa que o Alisson melhore muito. A gente precisa do Alisson do Liverpool. E fim de jogo, Brasil 3, Escócia 0. Mas o placar é só parte da história, porque pra mim é um Ancelotti nota 10. Ele foi trocando as rodas do carro com a Copa andando, né? E foi ajustando o time, trocando os pneus. E hoje o Brasil é muito melhor do que 3 jogos atrás. Encontrou a formação, encontrou o time e principalmente encontrou um estilo que favoreça o seu melhor jogador, que é o Vinícius. E encontrou um meio-campo que oferece o que ele precisa: mobilidade e consistência, tanto defensiva quanto ofensiva. Então, pra mim, um Ancelotti nota 10. E tem mais. A ausência do Rafinha, cara, não foi sentida. Na verdade, o time melhorou. Muito porque o Rafinha não vinha na sua melhor fase, mas também por função. Não é a do Rafinha cair da direita pra dentro, igual o Ryan é. O Ryan é exatamente o papel que o time precisava, que era alguém que ficava na direita, fazia o corredor, mas ainda assim caía para dentro. Tem um físico maior, um porte maior de centroavante, então ele consegue atrair os zagueiros, consegue trombar, consegue fazer a referência. Então, para mim, mais uma decisão acertada do Ancelotti, que foi o substituto. E o Ryan fez uma partidaça. Tá? Ryan, absurdo. E sobre o Neymar, mesmo com poucos minutos, a gente fica claro tanto que ele é diferente. Os poucos toques na bola, principalmente na bola parada. E com essa vitória, o Brasil passa em primeiro do grupo. Agora é esperar o próximo adversário. Vai ser difícil? Vai, independente de quem seja Suécia, Japão ou Holanda, mas com o nível de atuação que o Brasil entregou hoje, pode bater em qualquer um. Sendo bem sincero, eu tô com as expectativas lá em cima. Agora eu quero saber de você. O que você achou do jogo? Comenta aqui que eu vou ler tudo, hein? E a gente troca aquela resenha maneira. É isso, galera. Valeu, falou e até a próxima.